Boa noite, meus amigos. Eu venho falar com vocês hoje sobre a tristeza. A tristeza faz parte da vida. O que seria a alegria se não fosse a tristeza, né? Como a gente ia perceber que a gente está alegre se a gente não tivesse passado por alguma tristeza, né? E o que acontece? Às vezes, as pessoas ficam por um tempo longo preso às tristezas, né? Algumas pessoas não conseguem se desprender dessa tristeza. A tristeza é uma dor muito profunda. Por vezes ela é passageira, ela precisa ser passageira. Mas em algumas vezes, ela não é passageira. Ela aprisiona, ela nos aprisiona. E ela passa a ser o único objeto da nossa mente no nosso dia a dia, né? Existem muitas razões para a gente estar triste, que vão surgindo no dia a dia. Frustrações, apegos, né? Às vezes eu tenho um projeto e por algum motivo ele não deu certo. Eu vou me frustrar, obviamente, vou ficar triste, mas eu preciso levantar e preciso seguir, né? Montar outro projeto, estudar outra circunstância, mudar o que foi preciso, fazer uma análise, né? Por que será que não deu certo? O que será que eu errei? Errar é uma coisa bacana, né? O erro é construtivo. O erro, ele nos ensina. Então, feliz o homem que erra, né? Ou a mulher. Feliz dos que erram. Felizes do que erram. Por quê? Quando a gente erra, a gente pode aprender com esse erro e construir tudo de forma diferente, tentando acertar, né? Então, o erro ele pode ser um motivo de tristeza ou pode ser um motivo para a gente se orgulhar também, né? E como a gente encara cada circunstância da vida é o ponto de tudo, né? Se eu vou encarar um fracasso como uma aprendizagem, eu vou me fortalecer. Mas se eu encaro com o egoísmo, tamanho egoísmo, que isso gera o meu sofrimento, eu vou me aprisionar. E eu não consigo olhar para mais nada. Eu consigo apenas sofrer, né? Isso acontece também quando algum amor não dá certo. Pior do que um projeto não dar certo, é um amor não dando certo, né? Por quê? O projeto a gente pode até atuar, né? Mexer, remexer, refazer. Mas o amor depende do sentimento do outro. E a gente não pode mexer no universo do outro. O universo do outro pertence somente a ele, né? O meu universo pertence a mim. O universo do outro pertence a outro. Às vezes a gente se esquece disso, né? Porque seria tão fácil se eu falasse assim: eu posso atuar no meu universo. O que eu vou fazer com isso? Eu já vi que aquilo ali não vai dar certo. Eu vou continuar insistindo. Isso está na minha autoridade. O que eu vou fazer com isso, né? Não está na autoridade minha dizer o que o outro vai fazer com isso. É a autoridade dele.
né? E por isso que a gente vê aí tantos casos, tantos sofrimentos, tantos apegos por causa de um amor não correspondido, né? As pessoas estão esquecendo de amar a si mesmas em função desse amor não correspondido. E está aí a questão, né? Quem que eu preciso amar primeiro? Preciso amar a mim. E aí, se o amor me ama, eu aceito então ser amada, né? Se o amor me ama. E se ele não me ama? Será que eu não aceito que ele não me ama? E isso me consome? E por que me consome tanto? Seria porque eu estou pensando tanto em mim? Eu não consigo parar de pensar em mim, naquilo que eu quero, né? Eu quero estar com essa pessoa porque eu amo ele. Eu quero viver com ele, ao lado dele, porque eu amo ele. E eu quero, e eu quero, e eu quero, e precisa ser assim. E ele não quer, então eu começo a sofrer. Porque, como eu já havia falado, né? Não é autoridade minha decidir o que o outro quer, né? É a autoridade dele decidir o que ele quer. Então aí instaura-se um grande sofrimento. Isso com relação a um amor, mas também com relação a qualquer outra situação. Veja bem, a pessoa que sofre, ela sofre porque ela é egoísta, porque ela olha muito tempo só para ela, só para a necessidade dela, só para o sofrimento dela. Ela não consegue dispensar a energia dela para olhar em volta, né? Então aí a gente começa uma jornada de grande sofrimento. Quando as coisas não dão certo na nossa vida e a gente não aceita que não dá certo, ou então a gente, no fundo, né, no decorrer do tempo, a gente precisa aceitar, não tem jeito. Então a gente sofre, e sofre mais, e sofre mais, e sofre mais. E nunca supera aquilo que não deu certo, porque deveria ter dado, né? Quando a gente está na caminhada da evolução, a gente começa a entender tudo diferente. A gente começa a procurar o que não deu certo, para olhar o que eu posso aprender com isso. De que forma eu posso crescer com isso? Às vezes a coisa não deu certo porque tinha algo melhor para acontecer. Ou porque se tivesse acontecido, não seria algo tão bom. E aí a gente começa a olhar mais em volta, né? E a gente começa a se libertar. Se libertar de quê? Se libertar do ego, do sofrimento, né? Porque tudo tá ligado no ego, né? No eu. A palavra muito interessante que anda do lado daquele sofrimento sem fim é o egocentrismo, né? O ego, né? Eu no centro, a minha vontade no centro, o meu querer no centro, né? E o resto. O mundo não é feito só pelo nosso sofrimento. O mundo é feito pelo sofrimento de muitos. Às vezes existem sofrimentos que deveriam ser passageiros ou que nem deveriam existir, como uma necessidade de se alimentar, né? Uma necessidade de olhar à sua volta e encontrar os objetos. Alguns idosos que perdem a visão, não conseguem enxergar bem e não conseguem mais ter autonomia na sua própria vida, né? Isso sim
é uma razão para o sofrimento. Mas a gente precisa ser resiliente, né? Então, aquele que tem fome vai dar um jeito de trabalhar para conseguir alguma coisa para alimentar a sua fome. Ou cada um vai construindo o seu caminho, né? Cada um constrói o caminho da forma que consegue, né? Diante das dificuldades que a vida apresenta. Alguns sofrem até menos do que muitas clientes que eu tenho que sofrem por amor, né? Tem uma aluna que ela não tem a visão, ela perdeu a visão, ela já deve estar com uns 50 anos, e ela perdeu recentemente a visão por causa da diabetes. Mas ela é feliz, ela canta, ela abraça todo mundo, ela cuida de todo mundo, ela consegue olhar o sofrimento do outro mesmo sem enxergar. Isso é bacana, né? Isso é resiliência. Olhar o sofrimento do outro. Quando eu olho, aí, essa é a estratégia que eu quero ensinar. Quando eu olho para o sofrimento do outro, eu acabo deixando de perceber tanto o meu sofrimento. E quando eu auxilio o sofrimento do outro, o outro a resolver-se dentro do seu conflito, eu acabo descobrindo a felicidade, né? Porque eu vejo feliz e eu me faço feliz, né? Então, a maior estratégia que nós temos para o sofrimento é ajudar o outro a crescer com o que tiver ao nosso alcance, né? Eu estava escrevendo um texto no sábado, eu perguntei, minha filha, me fala uma ação simples que a gente pode fazer cotidianamente para estar ajudando o mundo. Ela me respondeu, mamãe, colocar um pratinho de comida para os cachorros abandonados na rua. Pouco a pouco que você vai fazendo para o outro, seja um animal, seja um ser humano, seja uma criança, seja um idoso. Poucas coisas que você vai fazendo, e às vezes pequenas, e às vezes tão simples, como um sorriso, como um bom dia, como um papo furado, para alguém que nunca tem atenção de ninguém, né? Simples, coisas simples, vai te fazer feliz, vai te ajudar a ir se libertando aos poucos do seu universo e vai te mostrar que o seu universo, ele é muito mais amplo do que a direção que você está olhando e chorando. Que você vai começar a descobrir que você pode muito mais. Você vai descobrir que você, pouco a pouco, é capaz de mudar o mundo ao seu redor. Independente do sofrimento que você esteja vivendo dentro de você, por causa de razões, por muitas vezes egoístas, onde eu penso em mim, eu penso no que eu sofro, eu penso no que eu não tenho, eu penso no amor que eu não tenho, eu penso na dor que me trazem, eu penso só em mim. E aí dói, e dói cada vez mais. E a gente se aprisiona, não conseguindo olhar à nossa volta. Boa noite, meus amados. Espero que vocês
possam aí tá comentando no vídeo. Por favor, se tiverem algum comentário crítico para fazer, façam. Eu acho bacana, porque se eu estiver fazendo alguma coisa errada e você me mostrar, você vai me dar a oportunidade de aprender e de crescer, tá bom? Beijo de luz.